Os filhos das famílias abastadas que moravam aqui no Brasil eram enviados para a Europa para estudar na Universidade de Coimbra e também em Montpellier, na França. A maioria deles estudava Direito e também Medicina, e eles não tinham nenhuma intenção em seguir a carreira dos pais, que eram fazendeiros, donos de jazigas de ouro, diamantes, escravocratas, e também eram fazendeiros de criação e também de mercadorias agrícolas. Com a influência dos intelectuais iluministas europeus, com a independência dos Estados Unidos e a Revolução Francesa prestes a acontecer a qualquer instante, estes jovens estudantes brasileiros na Europa estavam ali reunidos para traçar um plano para implodir a monarquia teocrática portuguesa no Brasil. A maçonaria francesa era republicana e também abraçava os ideais iluministas que trazia o pensamento científico para contrapor o pensamento das crenças religiosas. Trazia o método científico para poder se chegar à verdade, ao invés dos mitos. E foi assim, nesse tipo de pensamento, que estes jovens brasileiros estudantes na Europa foram iniciados na maçonaria, sendo eles influenciados pelo Grande Oriente da França, dando início assim à grande propaganda liberal que teria o objetivo de libertar o Brasil da coroa teocrática portuguesa. E assim eles deram início à Conjuração Mineira. E a garotada não estava de brincadeira. Joaquim Maia, Francisco Melo e Álvares Maciel fizeram um encontro importante com os estudantes, que ficou conhecido como o Pacto de Coimbra, ou Encontro dos 12. E ali eles traçaram os ideais revolucionários que fariam a Conjuração Mineira. Então, usando o codinome Vendec, eles fizeram encontros secretos com um maçom que era embaixador americano na França, Thomas Jefferson. Jefferson prometeu a eles munição, dinheiro e oficiais para o levante das Minas Gerais. A maçonaria brasileira não existia nos moldes que nós conhecemos nos dias de hoje, com seus palácios, lojas, suas vestimentas e paramentos. Não. As reuniões eram feitas secretas, às escondidas, porque a coroa de Portugal, representada por esse prédio que aqui está, o Paço Imperial, o local onde Dom João VI trabalhava, na Praça 15 do Rio de Janeiro. Eles exerciam um forte policiamento, e repressão às sociedades secretas. Então as reuniões aconteciam na casa dos irmãos, aconteciam em clubes, associações, em grêmios, em arcádias literárias ou até mesmo no meio dos matos, como fazia a maçonaria carbonária. Estes grupos e associações maçônicas foram criadas por Álvares Maciel aqui no Rio de Janeiro, em Vila Rica, Ouro Preto e também em São Paulo, para ser o centro de debate e planejamento da Conjuração Mineira para derrubar a monarquia em Vila Rica. E nestas arcádias literárias participavam, juntamente com os poetas Cláudio Manuel da Costa e Tomás Antônio Gonzaga, o Alferes Tiradentes, o mestre Aleijadinho, Oliveira Lopes e até mesmo Joaquim Silvério dos Reis. Eram maçons da Conjuração Mineira iniciados na Europa, o Álvares Maciel, Joaquim Maia e Domingos Vital Barbosa, além do Padre Rolim. Há indícios de que Tomás Antônio Gonzaga e seu pai tenham sido iniciados em Coimbra, Portugal. Os demais conjurados, no entanto, não há nenhuma confirmação exatamente por falta de documentação. Mas por causa dessas arcádias literárias, essas células maçônicas de debate e conspiração contra a coroa, pode ser que alguns desses conjurados tenham sido iniciados por comunicação, mas não há comprovação nenhuma disso. Como é conhecido pelas revelações do historiador britânico Kenneth Maxwell, no seu lançamento, o livro de Tiradentes, a ajuda americana não veio aos conjurados mineiros. Thomas Jefferson traiu o movimento revolucionário, assinando um acordo comercial milionário com a coroa de Portugal. O que aconteceu depois disso? Os conjurados foram presos e degradados, e Tiradentes foi o único a pagar com a vida por causa disso. Em meu espetáculo, que está em turnê pelo Brasil, sobre a história da Inconfidência Mineira, há uma cena em particular que trata-se da iniciação de Tiradentes na Bahia. Mas não é uma iniciação maçônica, e sim uma iniciação política. Apesar da estética ser muito próxima e parecida com a estética das iniciações maçônicas,
As 3 viagens que Tiradentes realiza no espetáculo é uma viagem sobre o que ele pensa sobre a igualdade, fraternidade e liberdade. Máximas criadas pelo iluminista Rousseau, exatamente o mesmo autor das obras que influenciaram os revolucionários, tanto na Conjuração Baiana de 1797, quanto também a Conjuração Mineira, que iniciou-se na Europa com o Pacto dos Doze, um encontro de Coimbra. Bom, e assim chegamos ao fim do primeiro programa Maçonaria na História, onde eu pretendo fazer um pequeno passeio no tempo pelas ruas do Rio de Janeiro para mostrar a história do Brasil e da maçonaria. Muita coisa aconteceu aqui nessas ruas, tanto no período colonial, como também no primeiro e no segundo reinado, e também no Brasil República. Aqui também foi a fonte de inspiração para a construção dos meus personagens. Como vocês sabem, há 12 anos eu interpreto Dom Pedro I. Também desde 2014 estou em cartaz com o espetáculo Em Confidência Maçônica da Revolução Francesa, a Conjuração Mineira. 2 outros espetáculos também estão em turnê, Jacques de Molay e o Fim da Ordem do Templo e o Processo Templário e o Mito de Bafomé. Eu espero que vocês tenham gostado dessa iniciativa. Compartilhem com os demais irmãos maçons veneráveis e o nosso próximo programa vai ser aqui, sobre a história da prisão, condenação e morte do Alferes Tiradentes. Então, fraternal abraço. Thank you.